Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de História e Geografia, peguem a apostila na página 146. Vamos dar continuidade ao módulo 10, as primeiras cidades do passado. Imaginem só, uma região chamada Mesopotâmia, então localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Foram aí que surgiram as primeiras cidades do mundo, cerca de 6.000 anos atrás. E graças a elas, uma região propícia, olha, ao desenvolvimento da agricultura, sobrevivência dos habitantes. Agora sim, na página 146, de aldeia à cidade. Será que essas pessoas já formaram as cidades? Vamos descobrir. Como que teve de aldeia à cidade? Foi um crescimento das aldeias para se tornar cidade. Olha só, peguem o marca-texto. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Então, vamos grifar. Os povos agricultores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Então, primeiro surgiu as aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas pelos chefes das famílias, que também garantiam a segurança de toda a população. Então, primeiro surgiu essa aldeia. Então, na aldeia, eles faziam de tudo, moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimento, cuidavam dos animais, tudo. E sempre a decisão de tudo era tomada pelos chefes das famílias. Mais para baixo, conseguimos ver como era essa aldeia. Temos uma ideia de como seria essa aldeia. Os animais, as plantações, o rio, muito importante para a agricultura. Essa terra ficava fértil. Página 147. Então, podem grifar. Vários instrumentos de trabalho também foram criados ou aperfeiçoados. Veja algum deles. Então, olha só, o primeiro instrumento, olha para que ele servia. Com a foice de madeira e pedra talhada, era possível colher em poucas horas grãos para alimentar uma família inteira. Então, com esse instrumento, eles colhiam grãos para se alimentar. Olha o segundo. Então, o primeiro, eles usavam para colher. O segundo, com uma pedra retangular como base e a ajuda de uma pedra achatada chamada mó, era possível moer grandes punhados de grãos de uma só vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventada a moenda. Então, primeiro eles colhiam os grãos, depois eles moíam os grãos com essa pedra achatada. O terceiro instrumento, o caldeirão, feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo, permitia colher os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha.
Então, com o terceiro instrumento, eles preparavam esse alimento com os grãos. E o quarto, machados feitos de pedra facilitavam o corte da madeira e a construção de moradias. Eles utilizavam esse instrumento para fazer moradias, para construir alguma coisa. Continuando, peguem o marca-texto agora. As técnicas de cultivo da terra se tornaram eficientes. E assim, mais alimentos foram produzidos. As formas de armazená-los também melhoraram. E lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Então, esses instrumentos ajudaram nas técnicas do cultivo, aumentaram a produção. Eles tiveram que construir um lugar apenas para guardar esses alimentos, para armazená-los. Então, agora, página 148. Com tantas transformações, os aldeões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Então, com todos aqueles instrumentos, facilitou muito a vida deles. Eles começaram a cultivar cada vez mais alimentos. Então, olha só. Os aldeões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedente de alimentos. Então, começaram a sobrar alimentos. Então, o que será que eles fizeram com essa sobra de alimentos? Olha na imagem. Conseguimos perceber essa troca de alimentos entre uma aldeia e outra. Vamos grifar. Foi nessa época que surgiram as trocas de produtos excedentes entre as aldeias. Então, a sobra de alimentos, eles começaram a trocar entre aldeias. O surgimento das cidades. Então, até agora, a gente estava falando sobre as aldeias. E agora, vamos falar sobre o surgimento das cidades. Esses povos começaram a ter uma grande quantidade de alimentos e começaram a fazer trocas entre as aldeias, como está constado aí. Só que eles só conseguiram fazer essas trocas de alimento entre as aldeias porque a população estava aumentando. Mas antes disso, eles começaram a criar o quê? Os instrumentos de trabalho. Então, graças aos instrumentos de trabalhos, eles conseguiram criar moradias, fazer plantações, aumentar a quantidade das plantações. Imagina fazer tudo isso apenas com as mãos. Lógico, os instrumentos ajudaram muito para que isso acontecesse em maior quantidade. E com tudo isso, houve o quê? Começou a ter o surgimento das cidades. Isso lá em Mesopotâmia, 6.000 anos atrás. Você percebeu quantas mudanças ocorreram nas aldeias? Associada a todas elas, houve ainda mais um fator, o aumento da população. Então, esse surgimento das cidades está no aumento da população. Isso ocorreu porque, com maior produção e melhor conservação dos alimentos. Então, vamos grifar. Maior
produção e melhor conservação dos alimentos. As pessoas ficaram mais saudáveis. Se elas começam a se alimentar melhor, comer melhor, a viver melhor, elas têm mais saúde, correto? Então, elas acabam vivendo mais. Então, olha só, as pessoas ficaram mais saudáveis por conta da alimentação. O número de famílias cresceu. Podem ir grifando. Novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram. Então, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram. Como assim necessidades? Olha só. Como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão e organização do trabalho, das regras e do poder, começou a aumentar a população. Então surgiu a necessidade de divisão de trabalhos. Olha, esse pessoal vai plantar tal coisa, esse pessoal ajuda em fazer tal coisa. E também surgiu o quê? Regras. Se vivemos em sociedade, se vivemos em grupo de pessoas, ou apenas duas pessoas, precisamos ter regras de convivência. Então surgiu a necessidade de espaço. As aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então, aquela aldeia que era pequenininha, ela começou o quê? A aumentar, porque começou a aumentar a população, começou a aumentar as pessoas, as famílias foram crescendo. É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Então, nem todas as aldeias, nem todas as cidades que começaram a surgir eram iguaizinhas, porque cada lugar tem suas regras. Então, cada um foi determinando a regra que gostaria de ter naquele grupo de aldeia, naquela cidade. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças, que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas. Então é isso. As cidades começaram a surgir por conta do aumento das pessoas, eles começaram a trocar alimentos. Então agora página 149. Temos a atividade 2. Primeira pergunta. Não é apenas uma resposta que está certa. São 4 respostas que estão corretas. Então, vão fazer 4x. 1. Assinale somente os elementos relacionados às transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Surgimento de um rei. Como que surgiu as cidades? Como que foi esse processo relacionado para surgir as cidades? Então, teve um surgimento de um rei, aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho. O que ajudou essas aldeias a se transformarem em cidades? Aumento do número de casas construídas, crescimento do número de famílias, surgimento de militares. Último, surgimento de produção excedente. Lembrando que produção excedente, tudo que é excedente é sobra. Começa a produzir e começa a ter sobra. 2. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Minha Nossa Senhora! Pense em cada situação
apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, você foi transportado à Mesopotâmia e agora você irá fazer um xizinho na alternativa que você faria lá. A. Você chegou a uma aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. Então, lembram lá dos instrumentos? Qual instrumento você usaria? A enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada, o caldeirão de terracota, lembrando que vocês irão colher, olha só, vocês irão colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. Qual instrumento que vocês irão utilizar? Que seria mais correto aqui. Voltem lá na página, dá uma olhada nos instrumentos. Você descobriu que há produção de excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? Então, lá começou a ter muita excedência de alimento, muita sobra, e você deve consultar alguém para decidir o que vão fazer com esse alimento, essa sobra de alimentos. Vocês vão consultar o chefe da família, o rei, todos os moradores da aldeia. O que vocês acham? Está no texto onde lemos. Quem decide o que vai acontecer? Letra C. Sobre o que fazer com o excedente de produção? Qual foi a decisão tomada? Jogar fora esse alimento? Essa sobra de alimento eu vou jogar fora. Distribuir para os pobres? Ou trocar com outras aldeias? O que vocês irão fazer com excedente de produção? Página 150. Você sabia? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas. Nelas, encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida de povos que viveram em um tempo muito distante do nosso. Então, esse infográfico que temos aqui, ele apresenta algumas cidades que foram construídas e reconstruídas sobre cidades muito antigas. Olha só, Roma, Itália. Então, tem a localização no mapa. Bagdá, Iraque. Jericó, região da Palestina. Tudo com a sua localização. Cádiz, Espanha. Cusco, Peru, e Cairo, Egito. Então, em todas há vestígio das cidades originais e por isso, pessoal, há muita história a ser contada. Então, olha só, existe uma boa localização nessas cidades. Então, foi isso, essa localização e a facilidade de contatos e fontes de alimentação que fazem que certos lugares sejam ocupados pelos humanos desde tempos muito remotos. Por isso, são reconstruídos de tempos em tempos. E também alguns servem para o turismo. Eles conseguem ganhar muito dinheiro com o turismo em algumas cidades. Por exemplo, a atual cidade de Jericó. Vamos aumentar aqui.
de Jericó. Existe no mesmo lugar que sua primeira antecessora. Hoje é bem diferente da antiga. Por isso que fala Jericó, região da Palestina. Mas podemos saber sobre outras épocas por causa dos resultados das escavações arqueológicas no local. Também acontece o mesmo com a Roma. Vamos procurar a Roma. Que é uma cidade contemporânea, mas contém vários monumentos e construções da época antiga. E para a tarefa ficou a atividade 2, da página 151. 2. Compare as paisagens urbanas estudadas até agora, a da cidade de Calhu, observada na página 142, em sua comparação. Observe semelhanças e diferença nas construções, na utilização do rio, na aparência das pessoas e dos animais. Então, o que vocês irão prestar muita atenção? Na semelhanças e diferenças nas construções, no rio, a aparência das pessoas, o vestimento, dos animais. E depois vamos escrever lá na atividade 2. Diferenças, semelhanças. Irei mostrar para vocês as duas imagens. Então, eu voltei na página 142 para observar essas primeiras cidades há 6.000 anos atrás, para que vocês consigam observar como eram essas cidades. Uma delas, então eu tenho lá pessoas com vestimentos diferentes, vejo cavalo entre as pessoas, ovelhas, umas embarcações para o transporte das pessoas. Consigo também ver as moradias diferente de hoje em dia. Algumas, sim, conservadas, como vimos na página anterior, que servem hoje para visitações, para turismo. Muitas pessoas acabam morando nesses locais. Sim, conseguimos observar tudo isso. Mas eu preciso comparar essa imagem com uma imagem das cidades de hoje em dia. Então, eu preciso ir na página, eu vou colocar aqui a imagem. Então, coloquei na página 131, eu tenho algumas imagens de algumas cidades urbanas. Então, eu tenho Palmas, Teresina, tem algumas cidades com muitas casas, com muitos carros. Então, vocês precisam olhar a primeira imagem que eu mostrei na página 142 com essas imagens que eu acabei de mostrar. E vocês irão colocar qual é a semelhança entre essas imagens e qual a diferença. Lembrando uma coisa, lá aparecem o barco para o transporte de pessoas, as navegações. E também hoje em dia utilizamos as navegações. Não aparece nas imagens, acredito, da cidade urbana, mas sim, utilizamos. E os prédios, como que é? Então, vocês vão colocar semelhanças entre as primeiras cidades surgidas lá na Mesopotâmia e vão comparar com as cidades urbanas de hoje em dia. Então, vocês podem observar na página 132 para ter uma ideia de como qual é a semelhança, qual é a diferença. Essa atividade é da página 151, atividade 2 da tarefa. Então,
Observem bem as imagens, comparem uma com a outra, coloquem a semelhança e a diferença, sempre lembrando das embarcações, do rio, não podemos esquecer, ok? Pessoal, um beijo. Agora eu vou voltar com a correção das atividades. Lembrando que a correção da tarefa fica para a próxima aula. Um beijo a todos. Então, voltando com a correção das atividades da página 149. 1. Assinale somente os elementos relacionados às transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidade. Surgimento de um rei? Não. Aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho? Sim, correto. Podem fazer um X. Aumento do número de casas construídas? Também. Crescimento do número de famílias? Com certeza. Surgimento de militares? Não. Surgimento de produção excedente? Correto. 2. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. A. Você chegou a uma aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer é utilizar a enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada. Então seria o segundo. Lembram? Então é o segundo. Podem fazer um X. Então foi o primeiro instrumento de trabalho demonstrado na página. B. Você descobriu que há produção de excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? Foi o primeiro texto que lemos, o chefe de família. O chefe de família. E por último, sobre o que fazer com o excedente de produção. Qual foi a decisão tomada? Jogar fora? Não. Distribuir para os pobres? Também não. Trocar com outras aldeias? Também no primeiro texto. Certinho. Pessoal, um beijo a todos.